Olá pessoal, vamos lá. Nessa questão, pessoal, nós temos que calcular o valor de I e o valor de R. Que tipo de associação é esse circuito? Se cada resistor está em um fio diferente, o circuito é em paralelo. O que é constante nessa associação? Note que este ponto aqui e este ponto aqui é início, vamos supor o início, e aqui o outro ponto é o final. Então, a tensão elétrica ela é constante, o U. Logo, podemos calcular o U de que forma? U é igual a R vezes I. Temos aqui R, 20. E temos aqui o nosso U, nosso I, né? Nosso I que vale 4. Então, substituindo na equação, 20 vezes 4, 80. Como podemos calcular o I? Através dessa relação U igual a R vezes I, aonde U a gente acabou de calcular, que é 80, tá? Ela é constante, vale 80 para esse resistor de 20, para esse resistor de 10 e para essa resistência R. Então, substituindo os valores, tá? Com esse resistor de 10, porque a gente quer saber o valor de I aqui nessa parte, 80 volts igual a 10 ohm vezes I, substituindo, né? O 10 ohm está multiplicando, passa dividindo. 80 divididos por 10, 8 amperes. Então, a gente acabou de calcular o I. Vamos calcular agora o R. Como podemos calcular o R? Tá, através dessa relação. Resistência, tensão, dividido pela corrente elétrica. A tensão vale 80, então o U vale 80, e o I, intensidade de corrente, é esse 16 aqui, pessoal. Então, substituindo, 80 dividido por 16, 5 ohm. Nessa questão, pessoal, eu quero a resistência equivalente entre A e B. Nesse caso aqui, essas resistências
de 3, de 2 e de 1. Note que eles estão em um único fio. Então, que tipo de associação é? É em série. Se é em série, nós vamos ter que somar 3, 2 e o 1. Somando tudo vai dar 6. Então, no lugar dessas 3 resistências, eu vou colocar 6. Agora, entre essa resistência e essa resistência aqui, que tipo de associação é? Eles estão em fios diferentes. Se eles estão em fios diferentes, a associação é em paralelo. E como nós temos duas resistências de valores iguais, vamos utilizar o caso particular quando nós temos duas resistências iguais, que é essa daqui. Onde R é o valor da resistência, nesse caso é 6, e N é a quantidade de resistências de valores iguais, que nesse caso vale 2. Substituindo, 6 divididos por 2 resulta em 3 ohm. Então, no lugar aquelas duas resistências de 6 ohm, eu substituí e coloquei 3. Agora, pessoal, essa resistência de 4 e essa resistência de 3 ohm, elas estão ligadas em um único fio. Se elas estão ligadas em um único fio, a associação é em série. Então nós vamos somar 4 ohm mais 3 ohm, que vai dar 7 ohm. Então 7 ohm é a resistência equivalente entre A e B. Nossa, que sono! Tendo dificuldade para dormir, mas tudo bem. Estava dormindo agora à tarde. Ainda bem. Ainda bem. Vamos lá, mais uma questão. Também nessa questão, eu quero saber a resistência equivalente entre A e B. Então, vamos pensar nessa resistência de 12 e nessa resistência de 15. Elas estão ligadas em série. Então, nós vamos ter que somar 12 mais 15. 12 com mais 15 vai ser igual a 27. Nessa parte aqui agora, essa resistência de 21 ohm e essa resistência de 6 ohm, elas estão ligadas em um único fio. Então a associação é em série. Então nós vamos ter que somar 21 com mais 6. 21 com mais 6 também vai dar 27. Então, no lugar dessas duas, tá?
essa e essa, eu vou colocar o 27. E no lugar dessa resistência de 21 e no lugar dessa de 6, também vou colocar 27. Então a associação vai ficar dessa maneira. Agora, pessoal, note um fio, um outro fio e aqui é um outro fio. São 3 fios diferentes. Então, essa resistência de 27, essa resistência de 27 e essa resistência de 27 está ligada em paralelo. Como é que a gente vai calcular a resistência equivalente neste caso? Quando os valores são iguais, ó, 27, 27 e 27 tem o mesmo valor. Então vai ser através dessa relação. R vai ser o valor 27 e N a quantidade que vai ser 3. Substituindo 27 dividido por 3 igual a 9. Então no lugar dessas 3 resistências, ó, 27, 27 e 27, eu vou colocar 9. Tá? Vou colocar o valor 9. Tá aí. Então agora temos essa resistência de 40 e essa resistência de 9, elas estão ligadas por um único fio. Então a associação é em série. Então basta apenas pegar o valor 40 ohm e o valor de 9 ohm e somar. 40 com mais 9, 49, né? Então no lugar dessas duas eu vou colocar o 49. Tá aí. Essa é a resistência equivalente do circuito entre os pontos A e B. Tem a outra parte de exercício, pessoal. Tá? Continua ainda exercício.